Olá, meus amigos, mais uma vez, estamos aqui para fazer aquela conversa, aquele bate-papo meio despretensioso sobre, não vou falar sobre todo o debate do Bolsonaro no Jornal Nacional, mas sobre o embate do Bolsonaro com a Renata Vasconcelos, tá? E isso gerou uma histeria na internet que tá uma coisa assustadora. Bem, para quem não me conhece, eu tenho mais de 20 anos de experiência profissional. Durante muitos anos trabalhei em grandes empresas, pequenas empresas e até em médias empresas. Prestei consultoria para muitas empresas durante um bom tempo. E assim, tá? Eu vou ser bem sincero com o que eu vou dizer, porque é o que eu vi, que eu vivenciei. Não estou baseado em pesquisas, em notinhas de jornal, em tirinhas de rodapé, nada assim, ou o que eu vi no site. Há uma preocupação do empresário, do dono da empresa, do cara que contrata, do departamento de recursos humanos, para que isso não aconteça, para que homens e mulheres recebam os mesmos salários, nas mesmas condições, seguindo. Existe um monte de regrinha que tem que seguir. Se tem o mesmo tempo, se tem isso, se tem a mesma formação, se tem a mesma função, é o mesmo salário, tá? Por que que os empresários morrem de medo de não cumprir essa lei? Porque o Ministério do Trabalho bate pesado, porque a multa é perigosa, porque dependendo do que acontecer, uma fiscalização pode quebrar a empresa. Existe uma lei. Muitos que eu passei cumprem isso à risca, não deixam nenhum ponto fora da curva. Eles são muito responsáveis porque têm medo da lei. Eles pagam exatamente igual. É lógico, aí você não pode querer interferir em questões, por exemplo, você tem o fixo e a comissão. Se um homem vende mais ou a mulher vende mais, você tem o salário fixo, salário base e hora extra. Se o homem pode fazer mais hora extra porque ele tem mais disponibilidade de horário que a mulher, que muitas vezes não tem, não dá para exigir que pague-se igual. O homem fez hora extra, a mulher não. Eu vejo essas pesquisas, eu fico meio preocupado com essas pesquisas, porque elas são muito, sabe, são muito abrangentes, porque é uma questão que é ponto a ponto, detalhe a detalhe. Agora vamos falar sobre, ok? Vamos falar agora sobre essa questão da Renata Vasconcelos com o Bolsonaro. Ela cobra que ele, na função de presidente, olha só, vamos primeiro, ela cobra ele, mas o senhor vai fazer o quê? O senhor vai tomar que medida? Cara, para quem não entendeu o que ela está pedindo dele, ela está pedindo uma coisa que não cabe ao Jair Bolsonaro, que não cabe ao presidente da República. Entenda uma coisa, já existe uma lei. Já existe todo o judiciário, existe o Ministério do Trabalho, cada região tem um posto do trabalho, tem uma estrutura caríssima chamada Ministério do Trabalho que tem que fiscalizar isso. Existe uma lei que proíbe isso, certo? Existe agência de trabalho, secretaria de trabalho, tem todos os lugares, tem todas as cidades tem, município tem. Então, se isso não está sendo cumprido com toda a legislação, com toda a regra que existe, você acha que é mais um decreto do presidente, é mais uma lei que vai fazer isso ser cumprido? Não, não vai. Não adianta você enfiar 20 leis sobre o mesmo assunto, se não está sendo cumprido hoje, não é graças a mais 4, 5, 10, 30 leis que vai mudar alguma coisa. Não vai mudar nada. Você sabe o que vai mudar? É quando as mulheres entenderem e fazerem exatamente o que a Renata Vasconcelos falou. Eu jamais aceitaria, me submeteria a trabalhar em pé de igualdade ganhando menos salário. Quando as mulheres, sim,
Aí a responsabilidade não é do governo. A lei já existe, já foi criada uma lei que protege, que defende, que regulamenta. Não existe, não adianta você falar, mas o presidente tem que fazer alguma coisa. Cara, já existe uma lei, já existe uma regra. Não adianta você criar 20 regras. Quem tem que mudar o seu posicionamento e parar de esperar que o governo crie uma nova lei, faça alguma coisa, mude alguma coisa, se a pessoa é mais interessada, que é a mulher, não chegar e não denunciar, olha, alô, Ministério do Trabalho, ó, internet, e vai me dizer que não sabe porque sabe. Tem muita coisa, tem muita fonte, tem muita oportunidade. Seu sindicato, seja lá o que for, você tem todas as ferramentas para fazer uma denúncia, para levantar a lebre. Chama alguém, mostra isso para alguém e fala, olha, procura um advogado. Eu descobri que eu tenho a mesma função, eu tenho a mesma experiência profissional, eu tenho o mesmo cargo, trabalho ao mesmo tempo na empresa e estou ganhando menos. Chame um advogado, bota a empresa no pau, existe isso. Mas só vai acontecer se você, mulher, se vocês, mulheres, pararem de aceitar e correrem atrás dos seus direitos. Como a Renata vai acontecer, eu não aceito. A mulher tem que falar, eu não aceito ganhar menos. Entendeu? É isso que precisa acontecer. Não adianta fazer 200 leis, meu Deus do céu. Isso não vai mudar nada. O que vai mudar é se a mulher mudar o seu comportamento, a sua postura. Agora, eu escutei muita gente falando, mas a sociedade é machista, a sociedade... Cara, na boa, você vai me falar que o Brasil é machista? Que a gente vive numa sociedade machista? Olha ao seu redor. Eu olho, eu vejo, quando eu ando pelo comércio, eu vejo no comércio, a maioria das pessoas que trabalham no comércio são mulheres. Dentro do supermercado, a maioria das operadoras de caixa são mulheres. E das gerentes também são mulheres. Quando eu entro numa agência bancária, a maioria das funcionárias são mulheres. Quando eu entro numa escola, a maioria esmagadora são mulheres. Em um hospital, são mulheres. Quando eu entro numa empresa e vou na administração, eu vejo mulheres. Quando eu vou no departamento de RH, são mulheres. Quando eu vou no departamento contábil, são mulheres. Quando eu vou no departamento de justiça, são mulheres. Quando eu vou no departamento financeiro, são mulheres. Quando eu vou no chão da fábrica, eu vejo homens trabalhando. Eu vejo homem empurrando o carrinho, puxando o carrinho, eu vejo homem operando máquinas pesadas, isso eu vejo. Isso eu vejo. Quando eu entro em uma oficina mecânica, eu vejo homens trabalhando. Quando eu entro no material de construção, eu vejo homens trabalhando. Quando eu entro numa usina que processa alimentos, uma coisa pesada, uma coisa grossa, grotesca, eu vejo homens trabalhando. Quando eu entro numa pedreira, eu vejo homens trabalhando. Quando eu entro numa fundição, eu vejo homens trabalhando. Quando eu pego os dados da criminalidade no Brasil, você vê que o número de homens que morrem é muito maior do que o de mulheres, é 3 vezes, 4 vezes maior. Quando você pega o número de acidentes de trabalho, o número de homens que sofrem acidente de trabalho, que morrem ou que ficam inúteis para o resto da vida, é muito maior do de homens. Quando eu pego as mortes no trânsito, o número de homens que morrem no trânsito é muito maior. A mulher se aposenta mais cedo. A mulher vive mais. Quando eu olho na televisão, eu vejo campanhas de prevenção para as mulheres. Campanhas de faça isso só para... Eu não vejo nada para os homens. É raríssimo ter alguma campanha para os homens se cuidarem. Os homens se aposentam mais tarde e morrem mais cedo. Você acha que nós vivemos em um país machista? Se a mulher faz a opção, eu quero ficar em casa, eu quero cuidar da casa e cuidar dos filhos. E muitas mulheres fazem essa opção porque querem, não porque são obrigadas. O homem a sustenta com muito orgulho.
E existem muitas famílias nesse exato modelo. O homem sai para trabalhar todos os dias e a mulher cuida da casa e dos filhos e administra as economias do lar. Quando o homem faz ao contrário, quando a mulher vai trabalhar e o homem fica em casa cuidando da casa e dos filhos, para o homem é uma vergonha. Nossa, mas você é sustentado por sua mulher, você não trabalha. Você não tem um emprego, é sua mulher que te sustenta. Você não tem vergonha na sua cara? Sim. Sim, é vergonhoso para um homem quando essa situação é com ele. Mas a sociedade nossa é machista. Tem leis que defendem a mulher. Um monte. Que defendem o homem, nenhuma. Mas morre muito mais homem assassinato, até por suas companheiras, do que mulheres assassinadas por seus companheiros. Mas isso ninguém defende, ninguém fala nada. Por quê? É bonito falar a defesa da mulher. A maioria da população brasileira são mulheres. A maioria das eleitoras são mulheres. E nós ainda vivemos num país machista. É isso que você está me dizendo? Eu vejo academias só para mulheres. Tem lugares que tem vagões de trem só para mulheres, vagões de metrô só para mulheres. Eu vejo muito mais salões de beleza só para mulheres do que barbeiros ou barbearias só para homens. Eu vejo muito mais lojas esparramadas pelo comércio, especializadas em atender somente mulheres, do que lojas que só atendam o público masculino. Quando tem na cidade, tem uma só para homens. E muitas vezes é uma loja muito antiga. E você acha que o Brasil é um país machista? O Bolsonaro está correto no que falou. Ele devia ter pegado a Renata Vasconcelos e falado: parabéns, Renata, você é a mulher que eu espero que todas as mulheres sejam. A Renata Vasconcelos é movida por um ativismo feminista, um feminismo bobo, um ativismo de esquerda bobinho, que quer colocar um rótulo no Bolsonaro sem ao menos entender o que está falando, sem ao menos saber, sem ao menos ler uma lei, sem ao menos descobrir que há uma lei que protege. Ela provavelmente ganha menos que o Bonner. Eu sei que ele é diretor de alguma coisa, ela também é diretora de outra coisa. Mas ela ganha menos porque provavelmente ele tem mais tempo de casa, sei lá, existe... Não sei. São diferenças que a lei permite. Apesar que nenhum dos dois são contratados pela CLT. Então, nesse caso, a CLT para eles não vale. Ela pode continuar ganhando menos que o Bonner, porque ela é uma PJ, e ele também é um PJ. Recebe por empresas. E aí, a regra da lei não vale. Mesmo que os dois fossem apenas âncoras, por serem contratados por um regime de contratação de pessoa jurídica, cada um deve ter a sua empresinha, fornece um CNPJ, não tem importância o Bonner ganhar mais do que ela, porque eles não seguem a regra da CLT. Sabe por que eles não seguem a regra da CLT? Para pagar menos impostos. Então para um pouco com essa demagogia barata, com essa conversa de botequim, e vamos trazer a discussão para um nível mais palpável de informações e de dados e de coerência. Bolsonaro, você foi bem, mas poderia ter ido melhor. William Bonner, Renata Vasconcelos, por favor, da próxima vez, façam um dever. Vou fazer aqui no William Bonner. Por favor, da próxima vez, façam um dever de casa corretamente. Leiam, estudem, antes de perguntar, para não ficar com cara de bolacha em pleno Jornal Nacional. Boa noite.